Depois o Guyton ele traz um pouquinho sobre a micção, né? A micção é o processo de esvaziamento da bexiga, tá? E isso vai acontecer mediante a tensão, né, muscular da própria bexiga, que gera também reflexo nervoso, que é o reflexo miccional. Né? Esse reflexo miccional ele é via sistema nervoso autônomo, com ligação ao centro do córtex e ao tronco cerebral. Depois, no slide 23, a gente tem a exemplificação em figura, né, dessa ligação nervosa com a bexiga e principalmente a localização desses nervos, né, que para manter o esfíncter da bexiga aberto ou fechado, para fazer a tensão na porção mais de baixo da bexiga, na porção mais superior da bexiga, certo? E aí eu peço que vocês leiam essa parte do livro. Né? Depois a gente mostra ali todo... Tem a figura no slide 24 exemplificando o trato urinário masculino, né? E óbvio que no feminino a gente vai ter um pouquinho de diferença. No slide 25, a ligação nervosa em cada segmento, né, medular, tá? E em comparação à altura das vértebras. E aí a gente chega na parte da formação da urina, né? Que a urina ela é formada, ela é resultante dos processos de filtração, reabsorção e secreção tubular, tá? Aquilo que sobra depois desses processos é o que a gente chama de urina. Na figura 27, ela mostra mais ou menos o processo que eu tava explicando para vocês ali no quadro, né? Então, nela a gente consegue visualizar pela arteríola aferente o sangue chegando e passando para a cápsula de Bowman. Ali eu tenho um Fzinho numa setinha roxa, que é bem ali no Czinho invertido da cápsula de Bowman, que é o meu F de filtração. Essa substância ela pode ser filtrada, ou seja, ela passar do capilar para dentro do túbulo, e ela pode retornar para a circulação, caso ela não consiga ser filtrada, pelas arteríolas eferentes, né, vias capilares peritubulares. Por que peritubulares? Porque eles ficam paralelo aos túbulos, certo? E aí, vamos seguindo ali a seta roxa. Se essa substância que foi filtrada, ela seguir a vida dela ali dentro do túbulo, ela vai sair lá para a bexiga e meio externo, né? Mas pode ser que nesse caminho, tanto no túbulo contorcido proximal, na alça de Henle, ou no túbulo distal, ou no túbulo coletor, a gente tem as setinhas verdes ali, que são as setinhas da reabsorção. Essa seta significa que são substâncias que têm capacidade de sair do lúmen do túbulo para o retorno do sangue, certo? Para a parte sanguínea, para esses capilares peritubulares. E observem ali que a gente tem as setinhas azuis também, que são as substâncias que não foram filtradas ali na parte da cápsula de Bowman e elas estão fazendo a via contrária da reabsorção, que é a via da secreção. Elas estão saindo do capilar peritubular e entrando no túbulo, seja no túbulo proximal ou distal ou no túbulo no ducto coletor, elas estão saindo do sangue e entrando direto no túbulo. E aí repetir mais uma vez, que esse processo, quando ele não acontece via cápsula de Bowman e filtração, ele é obrigatoriamente um processo de transporte ativo. Mais uma figurinha para vocês, não esquecerem, isso é primordial. Filtração, reabsorção e secreção. Então, número 1, a chegada da substância via vascularização, via glomérulo. A filtração, número 2, via cápsula de Bowman. Número 3, existe a reabsorção, principalmente de água e solutos específicos. Já de cara o nosso organismo ele reabsorve em primeiro momento, tá? Porque muitas das coisas que são filtradas é interessante para o organismo reabsorver, especialmente a água, né? Boa parte da água que o nosso organismo precisa preservar, ela passa
para levar substâncias junto com ela, mas ela retorna e deixa substâncias lá dentro do túbulo, sabe? Tudo bem? E ele exemplificando o processo de secreção, lembrando que essa figura aqui no slide 28, os processos de secreção e de reabsorção, eles não acontecem necessariamente só onde estão apontados as numerações, tá? Nesse ponto, a figura 27 ela é mais fidedigna. O slide seguinte, que é o 29, é um parágrafo bem fácil do Guyton. Ele começa ali na filtração, reabsorção e secreção de diferentes substâncias e vai até um próximo subcapítulo aqui, que é filtração glomerular, a primeira etapa da formação da urina, né? É interessante porque a gente fica se perguntando por que o rim perde tanta energia e faz todo esse processo, ele filtra, depois ele reabsorve e tem hora que ele secreta, né? Que loucura, por que isso, né? Então, assim, a gente tem várias substâncias que são tóxicas quando elas não são rapidamente secretadas e excretadas do organismo. Por exemplo, a gente já falou na aula passada, a creatinina, o ácido úrico, né? Alguns resíduos farmacológicos também, que são detritos, que eles precisam ir embora muito rápido. E aí seria um processo muito lento se o rim ficasse tentando selecionar antes de filtrar. Então ele filtra e seleciona aquilo que é importante para ele, ele começa a reabsorver, tá? Leiam, deem bastante atenção nesse parágrafo, né? A gente faz uma filtração glomerular em torno de 180 litros por dia e esse processo ele se repete em torno... Então, assim, 3 litros de plasma dividido por uma filtração glomerular de 180 litros por dia, a gente tem esse processo sendo repetido em torno de 60 vezes. Aqui vocês vão entender direitinho isso. A taxa em torno de filtração ela é em torno de 125 ml por minuto. E a filtrabilidade ela é inversamente proporcional ao tamanho. Porque se a gente está falando de um filtro ali da cápsula de Bowman, eu tenho fenestrações, eu tenho poros, né? Então, substâncias, moléculas grandes, elas vão ter mais dificuldade de passar. Lembre-se que filtro, toda vez que eu falo filtro, eu estou falando de porosidades, né? Então, grandes moléculas com carga negativa são filtradas menos facilmente que moléculas com carga positiva com igual dimensão. Nossa, que rolo, né? Aí ele dá o exemplo da albumina, né, que tem 6 nanômetros e ela tem e os poros são de 8 nanômetros. Então, se o meu filtro da cápsula de Bowman tem um poro, tem um buraco que tem 8 nanômetros e a albumina tem 6 nanômetros, por que não filtra? Vou explicar para vocês no quadro. Pessoal, funciona mais ou menos assim como eu tentei desenhar aqui para vocês, né? Imaginem que embaixo eu tenho o poro da cápsula de Bowman que tem em torno de 8 nanômetros. E em cima eu tenho a minha albumina desenhada e ela tem 6 nanômetros. Teoricamente ela conseguiria passar pelo vão desse poro, mas ela não passa. Por quê? Porque a albumina ela é uma proteína. As proteínas elas têm cargas elétricas negativas. E os proteoglicanos que estão formando o próprio poro da cápsula de Bowman também tem cargas elétricas negativas. Então existe uma repulsão de cargas e essas proteínas elas não passam do sangue para os túbulos e aí não é normal que a gente veja, por exemplo, a albumina na urina. E aí quando eu faço a dosagem de microalbuminúria, né, da dosagem para ver se tem albumina na urina e vem positivo, o que está acontecendo? Significa que esse poro ele está lesado. Então perdeu, né, a estrutura que fazia com que houvesse essa repulsão de cargas e por algum motivo ela passou a vazar para dentro dos túbulos. Mas em condições fisiológicas, pela repulsão de cargas, a albumina ela não consegue passar. E aí outras proteínas que são maiores, que a albumina é uma das menores do organismo, vão seguir essa mesma linha. Ou elas não passam porque são muito grandes,
em caso, ou a molécula, né, não passa porque é muito grande, e no caso das proteínas, elas também não passam por causa dessa repulsão elétrica de cargas. Tudo bem? Aí no slide seguinte, no slide 31, no slide 32, isso é mais bem especificado, né? Pra gente voltar lá na citologia e conseguir lembrar sobre a estrutura da membrana. Então, tudo isso que a gente está falando são membranas. Esse transporte entre sangue para segurar o sangue eu tenho uma membrana, e daí para entrar no túbulo eu tenho outra membrana, para passar do sangue para a cápsula de Bowman é membrana, e tudo isso segue a estrutura de membrana que vocês aprenderam lá na citologia. É importante a gente relembrar aqui, né? A parte de glicoproteínas, eu tenho a minha parte lipídica, certo? E aí, quando chega aqui no parte do capítulo de determinantes da filtração glomerular, existem muitos cálculos aqui que o Guyton faz, né? Isso daqui eu acho que vocês não precisam focar tanto nele, porque ele trata mais de como todas essas coisas foram descobertas, né? São testes in vitro, esses cálculos, e hoje em dia na prática clínica a gente já tem isso muito mais facilitado, tá? No decorrer a gente vai conseguir aprender. E aí foquem aí no slide 33, que eu acho que ele é o mais importante da nossa aula de hoje. Não, os outros também são importantes, né? Que pra mim, aqui na página 12ª edição, é a 336, que é onde começa o controle fisiológico da filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal, e fala, né, da ativação do sistema nervoso simpático, tudo, e aí mostra a cadeia do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eu também vou desenhar no quadro para que vocês consigam entender melhor, tá? Quando as células renais de uma porção renal que a gente chama de mácula densa detecta alterações da pressão arterial sistêmica, por exemplo, hipotensão, ela faz um estímulo para o rim fazer uma secreção no sangue de uma substância chamada renina. Essa renina, ela vai andar pelo sangue, tudo isso está acontecendo dentro da via sanguínea, tá, gente? E vai estimular uma segunda molécula, que é o angiotensinogênio produzido pelo fígado, fazer uma conversão dessa molécula em angiotensina 1. Essa molécula continua na corrente sanguínea e quando ela encontra as enzimas conversoras de angiotensina, as enzimas que a gente chama de ECA, essa enzima faz a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 ela tem vários efeitos sistêmicos, mas entre eles os mais importantes, primeiro, assim como o nome já diz, é a angiotensina. Então ela diminui o calibre do vaso, né? Ela faz contração do calibre do vaso, né? Ela faz tensão vascular. Essa tensão a gente sabe que se mantida em longo prazo é possível fazer um aumento do endotélio pela ação prolongada da angiotensina 2, tá? Mas isso não é o nosso foco agora, porque ele às vezes não no caso ele não é o nosso foco fisiológico, tá? É onde a gente vê mais quando estuda patologias ligadas a esse sistema. A angiotensina 2, por sua vez, também tem a função de fazer o estímulo para a secreção de aldosterona. E a aldosterona, ela consegue atuar lá nos túbulos contorcidos distais, fazendo estímulo para a reabsorção de sódio e, por consequência, a água. Lembra que eu falo sempre para vocês que a água, ela sempre vai atrás do soluto, né? O solvente, ele vai em direção ao soluto para manter os dois lados equilibrados. Então, se eu tenho uma substância que funciona como um catalisador, né, um acelerador de reação, fazendo esse resgate de moléculas de sódio, por consequência eu vou conseguir resgatar a água que está dentro do túbulo renal para a vascularização e assim manter a água dentro do organismo e diminuir a excreção da água na parte urinária.